Bem-vindos ao Meta Saudável. Se você gosta de análises diretas sobre saúde e fitness, já deixa seu like e se inscreva no canal, porque o tema de hoje é crucial. Vamos direto ao ponto com a pergunta que atormenta muita gente na academia, sabe? Aquela sensação de que não importa o quanto você treine, parece que tem uma parede invisível na sua frente. Bom, a resposta para isso não é um simples sim ou não. A verdade está bem no meio do caminho, numa mistura complexa entre o nosso esforço e a nossa biologia. Para a gente destrinchar isso, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender por que a genética é um mapa e não um destino. Depois, vamos mergulhar na estrutura, ou seja, no esqueleto e no design dos músculos. Daí, a gente vai ver como medir o limite natural e, por fim, o mais importante, como montar a melhor estratégia para tudo isso. Ok, vamos começar com a analogia principal. Pensa no seu corpo como se fosse um computador. A sua genética é o hardware. A placa-mãe, o processador, a memória RAM são as peças que vieram de fábrica. Não dá para mudar. Agora, o seu treino, a sua dieta, o seu descanso, isso tudo é o software. É o sistema que você instala e otimiza para fazer esse hardware rodar no máximo da performance. A sacada não é ficar reclamando do hardware, e sim programar o melhor software possível para ele. E começando pelo hardware, a base de tudo, o alicerce, é a nossa estrutura óssea. É literalmente o chassi do nosso físico. O comprimento dos ossos, a largura, tudo isso define a silhueta básica em cima da qual a gente vai construir a musculatura. É o primeiro fator genético que manda na estética. E olha que interessante, um único osso, a clavícula, pode ser um divisor de águas. Quem nasce com clavículas largas já tem, digamos, um cabide natural que deixa os ombros mais largos, o que facilita muito aquele shape em V. Agora, quem tem clavículas mais estreitas, bom, aí o jogo é outro. Precisa de um trabalho super focado, massivo mesmo, nos deltoides e nas costas, para criar a ilusão de largura. O objetivo final é o mesmo, mas o caminho para chegar lá é bem diferente. E essa busca por largura não é por acaso, viu? Ela tem a ver com um conceito de estética que a gente vê na arte e na natureza, que é a proporção áurea. No mundo do fisiculturismo, o grande objetivo é chegar nessa proporção de 1,618 entre a medida dos ombros e a da cintura. A sua estrutura óssea basicamente define qual é o seu ponto de partida nessa corrida pela proporção perfeita. Tá, mas como eu sei qual é o meu ponto de partida? Simples. Pega uma fita métrica aí, mede a parte mais fina do seu pulso e depois a do seu tornozelo. Esses dois números já te dão uma ideia muito clara do tamanho da sua estrutura óssea. Geralmente, ossos mais grossos aguentam mais massa muscular, enquanto ossos finos podem criar um efeito visual de músculos maiores, mais arredondados. Agora vamos para a segunda peça do hardware, o design dos músculos. E aqui não é só sobre o tamanho, mas sobre a forma deles. Onde o seu músculo começa e onde ele termina no osso, isso já veio definido de fábrica. Não existe treino no mundo que mude isso. E isso nos leva para um conceito chamado ventre muscular. Quando o ventre é longo e os tendões são curtos, o músculo parece cheio, sabe? Ele preenche o espaço todo. Pensa num bíceps que vai até a dobra do braço. Por outro lado, um ventre curto com tendões longos cria um gap, um vão, e geralmente um pico muscular mais alto, mais pontudo. Nenhum é melhor que o outro, ok? São só visuais diferentes. E quem manda nisso é 100% a genética. Certo, já entendemos a estrutura óssea e o design dos músculos, mas a pergunta que não quer calar é: qual é o limite? Até onde esse hardware consegue chegar de forma natural? A ciência nos dá duas ferramentas bem importantes para estimar isso, o FFMI e a tal da miostatina. Primeiro, o FFMI. Pode esquecer o IMC, que não serve para quase nada para quem treina. O FFMI, ou Índice de Massa Livre de Gordura, ignora a gordura e foca só no que importa, a quantidade de músculo que você tem em relação à sua altura. Ele basicamente mede o quão denso de músculos você é, e isso sim é uma métrica de progresso de verdade. E essa tabela aqui coloca as coisas em perspectiva. Estudos feitos com atletas da época antes dos esteroides mostram que um FFMI de 25 é para praticamente todo mundo o teto genético natural. Chegar em 23, 24 já é um físico extremamente avançado. Se você vê alguém com um FFMI acima de 26, a chance de ter ajuda de hormônios é altíssima. O outro fator gigante é a miostatina. Pensa nela como o freio de mão do crescimento muscular. É uma proteína que o nosso corpo produz para falar, opa, já tem músculo suficiente por aqui. E a quantidade de miostatina que cada um produz é genética. Quem tem menos miostatina tem o freio de mão mais solto, o que torna o ganho de massa muscular muito mais fácil. Beleza. Agora que a gente já mapeou o hardware genético e os seus limites, a pergunta de R$1 milhão é: como a gente programa o software para espremer cada gota de performance disso tudo? É exatamente aí que a gente entra agora.
A parada toda é aceitar o seu hardware e otimizar o software. Suas clavículas são estreitas, então a prioridade número 1 do seu treino de ombro tem que ser a cabeça lateral do deltoide, ponto final. Sua panturrilha tem inserção alta, então o segredo é mais volume, mais tempo sob tensão para densificar ao máximo o músculo que você tem ali. Sua estrutura é mais fina, seu trunfo não vai ser o volume bruto, e sim uma definição absurda e proporção. É sobre jogar o melhor jogo possível com as cartas que você recebeu. E isso nos traz para o fator que talvez seja o mais ignorado de todos, o tempo. Ninguém, absolutamente ninguém, chega no seu potencial genético em 2 ou 3 aninhos. A gente está falando de uma década, talvez 15 anos, de treino e dieta consistentes sem parar. A maioria das pessoas simplesmente desiste ou fica patinando, operando muito abaixo do seu potencial. O problema raramente é o dedo genético, o problema é a falta de paciência. E falando em ter um plano completo para finalmente ver resultados, muita gente me pergunta como organizar uma rotina ou qual plataforma eu recomendo para quem quer um guia de verdade, que junte treino e nutrição. Para isso, eu recomendo a Netflix Fitness. É uma plataforma completa com treinos novos toda semana, seja para fazer em casa ou na academia, além de planos de nutrição e um foco real em criar equilíbrio e mudar seus hábitos. Se você quer entrar para o time e ter esse acompanhamento completo, é só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela e começar sua transformação. No final das contas, a mensagem é essa. A genética não é um destino, é um mapa. Ela te mostra o terreno, com os buracos e os atalhos. Mas é o seu esforço, a sua consistência e a sua estratégia que vão decidir a distância que você vai percorrer nesse mapa. O controle do software, isso sim, está nas suas mãos. Obrigado por assistir ao Meta Saudável. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a próxima análise. Até a próxima!